é totalmente plausível que o Corinthians comece a olhar para cima. A primeira metade de classificação do Campeonato Brasileiro, ele te coloca na disputa por Libertadores. Quase sempre. Se a gente for falar em 7, 8 vagas. E eu acho que o Corinthians tem condição, com as chegadas de Juliano e agora, principalmente, o Renato Augusto, de dar um salto de qualidade. Né? É uma equipe que já evoluiu em vários aspectos, já é mais competitiva dentro da competição, mas que vai crescer, né, também individualmente agora com o Renato. Mais do que os anos na China, eu acho que o período de inatividade, agora até a rescisão e a assinatura com o Corinthians, é um pouco mais preocupante até. Porque quem teve a oportunidade de acompanhar, é claro que a gente não vê toda semana, mas por alguns jogos, pelo que era o trabalho dentro da equipe dele, né, do Beijing, do Guan, cara, ele jogou muita bola na China, muita bola, durante praticamente Sobrou, todo esse no período. campeonato chinês lá, e ele é a primeira prateleira do futebol brasileiro. É. Então, assim, a referência é a melhor possível, por mais que estivesse jogando num centro que a gente sabe que não é dos mais desenvolvidos. Em que posição você acha que o Renato Augusto vai jogar nesse Corinthians? Daqui a pouco a gente vai até mostrar aqui possíveis escalações, como é que vai ficar o Corinthians, ou pode ficar o Corinthians com as chegadas do Renato Augusto e do Juliano. Mas você imagina ele mais como um segundo homem de meio campo, vindo um pouco mais de trás, ou como um meia mais avançado, Grafite? Qual você acha que é a posição ideal do Renato Augusto nesse Corinthians atual? No meu entender, no meu ponto de vista, assim, o mais perto do gol possível, né? Mais avançado, né? Já que trouxe o Juliano também, ele tem o Cantígio também, que é um jogador que consegue encontrar esse jogador no meio campo, né? Se você não tivesse o Cantígio ali, talvez ele poderia jogar um pouco mais atrás, mas eu acho ali que o Cantígio ali e ele mais à frente eleva muito o nível do meio campo do Corinthians, né? Eu acho que o Corinthians fica mais competitivo, fica mais forte, porque o Corinthians já tem uma defesa sólida, né? Já tem um setor defensivo que é bastante sólido. Aí pega um pouco na criação. Aí chega o Renato Augusto, um Juliano, que pode aumentar esse patamar, né? Pode melhorar essa condição técnica do meio-campo do Corinthians. Eu não sei onde vai jogar o Renato e o Juliano junto. Mas no meu entender, o Renato ali, um pouco mais à frente, ali mais perto do gol ali, acho que vai render mais. Você sabe que a gente aqui no Troca de Passes, aliás, você que está em casa aí acompanhando o programa, pode participar com a gente, né? Você já sabe, por meio da hashtag Troca de Passes, mande sua mensagem, sua opinião, onde é que vai jogar o Renato Augusto, qual a melhor formação do Corinthians, qual a melhor posição. Você que é torcedor do Internacional, tá bravo, o Internacional acabou de ser eliminado da Libertadores nos pênaltis para o Olímpia, então o Olímpia do Paraguai vai ser o adversário do Flamengo nas quartas de final da Libertadores. A gente vai falar já já também toda a repercussão desse jogo que aconteceu lá no Beira-Rio, em Porto Alegre. Mande sua mensagem para cá. Mas voltando a falar do Corinthians, a gente aqui no Troca de Passes fez uma montagem aqui, entramos dentro da cabeça, entramos dentro da cabeça do Silvinho e a gente preparou duas formações possíveis dentro da minha cabeça, do Rafa aqui, pessoal da produção do programa, de como pode ser esse Corinthians com esses dois reforços. Vamos dar uma olhada aí, ó. Essa é a primeira formação que a gente imaginou, né, Rafa? Vamos dar uma olhada aí, ó. Cássio, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos. Acho que a defesa está muito bem definida. Aí um meio-campo com Cantígio, Gabriel, dois volantes. Renato Augusto mais adiantado um pouquinho. E aí os três homens de frente, olha só. Mosquito, Jô e o Juliano aberto. O que você acha dessa formação, Rafa? É difícil falar sobre mudança com relação ao Gustavo, porque a opção de velocidade tem feito um ótimo campeonato. Hoje é realidade dentro do Corinthians, né? O Juliano jogou muito pouco nessa função, da esquerda para dentro. Não é que ele não tenha capacidade de fazer, claro que tem. Mas já demandaria uma adaptação do que são os últimos anos, enfim. Ele tem jogado, e essa é uma dificuldade no encaixe, o Corinthians foi ao mercado. E aí tem esse lado das negociações. Financeiramente era um clube que estava buscando abrir mão o máximo possível da sua folha. Aí numa tacada só vai de Juliano e Renato Augusto. Não faz nenhum sentido. E ainda sonha com o Roger Guedes. Então, do ponto de vista administrativo não faz nenhum sentido. A partir daí, são dois jogadores que, de certa forma, eles disputam setor no campo. Né? E a gente vai mostrar a segunda opção. Para essa acomodação, você tem um 4-1-4-1 com o Juliano e Renato Augusto juntos. Né? O Renato andou um pouco mais para frente na China e o Juliano veio um pouco mais para dentro, com relação ao que foi o trabalho, por exemplo, no Grêmio. Né? Ele foi muito utilizado no lado direito, mas não estava jogando assim nos últimos anos. Estava jogando como meia central. Então, para acomodar os dois, você traria um 4-1-4-1 com um ao lado do outro no meio campo. É impossível? Não. Mas é uma equipe que
que precisa compensar no posicionamento, estar jogando um pouco mais exposta, pelo menos em escalação, sem dúvida. Tanto que é o Gabriel ali, não é o Cantígio. Cantígio, Juliano e Renato Augusto, qualidade com a bola não falta. Mas compensar isso no momento defensivo é complicado, né? É uma formação bem mais ofensiva, né? Menos protegida essa segunda. Queria que você avaliasse as duas formações aí, Grafa, e sua opinião, se elas podem dar certo, não podem, você tem uma outra ideia diferente. O que é que passa aí pela cabeça do Grafite? Felipe, eu fui atacante, né? Então você sabe como é que é. Eu queria que o Corinthians jogasse, né? Todo mundo junto. Escalação aí, mas o Rafa colocou bem, né? Quem que vai marcar, né? Quem que vai ficar muito exposta, né? Aí você vai ter que abrir mão de um Fagner, trabalhar mais defensivamente do que ofensivamente, como ele trabalha hoje. Do próprio o Fábio Santos também, da qualidade ofensiva dele, para você ter um meio-campo desse, né? O Cantígio ia ter que mudar um pouco suas características também, ser mais marcador é bem complicado. Mas eu sou a favor do jogo para frente, né? De fazer gol, de municiar o Jô lá, e o Mosquito e os caras fazer gol para dentro, né? Não tem dúvida que melhora muito a qualidade Sim. técnica do time, mas eu acho que ainda falta um jogador de velocidade, né? O Corinthians só tem o Mosquito praticamente ali, claro que é um ótimo jogador, tem feito a diferença aí pro Corinthians, né, nessa temporada, mas você vê que do lado esquerdo, por exemplo, faltam opções, tem que jogar ou o Vital ou essa opção do Juliano, não tem um segundo jogador agudo e talvez por isso o Corinthians esteja tão atento ao mercado aí, tentando contratar o Roger Guedes. A situação do Roger Guedes não é simples, né? Além do salário alto que tem o Roger Guedes, ele está jogando na China, no Shandong Luneng, né? A China tem perdido muitos jogadores, contratou muitos jogadores a preços altíssimos e agora eles estão voltando ao Brasil, boa parte deles. O Renato Augusto é um dos exemplos. E o Roger Guedes, ele está tentando fazer o distrato dele lá, romper o contrato que ele tem com os chineses, é um contrato que vai até o fim do ano que vem, então ele está tentando fazer essa rescisão para aí sim acertar provavelmente com algum clube brasileiro e dizem que o Corinthians é quem está com uma certa prioridade aí para trazer o Roger Guedes de volta para o Brasil. Então a situação é o seguinte, o Corinthians não vai colocar dinheiro, não vai comprar o jogador da equipe chinesa, ele vai esperar a rescisão e aí sim, com ele livre no mercado, fazer uma proposta salarial para o Roger Guedes. Mas é um sonho do Corinthians. Comprar é inviável. Isso. Mas o que acontece em situações como essa é que geralmente você vai embutir no salário mensal luvas maiores, né? Pela chegada do jogador, que seria o passe livre, né? Sem custos depois de uma rescisão. Barato não é, porque a conta é o custo dos salários somados dentro do período de contrato para cada temporada e você vai amortizando isso. Então, assim, os três são caros. Juliano, Renato Augusto, o Roger Guedes, como é o Paulinho também, que está na situação muito parecida, né? De retorno do futebol chinês. Mas o Paulinho acertou com o Al Wassel, se eu não me engano. Sim, não retorna ao futebol brasileiro. O Corinthians monitorava, o Grêmio fez proposta, o Bragantino. Muita gente querendo, né? Mas o Paulinho vai lá pro mundo árabe e não vem ao futebol brasileiro. O normal é o futebol brasileiro não competir hoje com outras moedas. O Oriente Médio sempre paga muito bem também. Não é mais a realidade da China nesse momento, pelo menos tem mudado bem o perfil de contratação e a permanência desses jogadores com salários astronômicos, mas ainda assim não é fácil para o futebol brasileiro absorver de volta esses caras. Mesmo que eles não tenham... O Alex Teixeira está sem jogar há quanto tempo? É um baita nome e não fechou, né? Só para dar a informação correta aqui, o Paulinho acertou com o Al Ahly da Arábia Saudita e não o Al Wassel. Agora, o Roger Guedes cairia bem no time, né, o Grafa, para ter mais uma opção de velocidade, porque hoje o estilo de jogo do Corinthians está muito manjado, né? Bola no mosquito e ele que se resolva, né? Realmente era bom você ter mais de um jogador, né, que seja de escape, né, além do Mosquito. Mas eu acho que com a chegada do Juliano e do próprio Renato, eu acho que esse foco muda um pouco, né? Sai um pouco do Mosquito e se concentra mais nos jogadores de meio campo. Se esses jogadores entrarem em forma, em ritmo logo, o próprio Renato Augusto e o próprio Juliano, vão ser... O Corinthians talvez não jogue mais nesse próprio estilo de sair jogando, de sair no contra-ataque, de ser um time que
reativo com o Mosquito, né? Talvez possa ter um time agora com mais posse de bola, com mais qualidade, que a gente sempre pedia por parte do Corinthians. Mas se o Guedes vir, né? Realmente ele vir, vai ser um reforço e tanto, porque é um jogador de qualidade técnica, um jogador que tem velocidade também, finaliza bem. Mostrou já pelo Palmeiras, pelo Atlético Mineiro, aí acho que vai ser uma grande contratação para a equipe do Corinthians. E aqui na hashtag troca de passes tem cornetada, viu, ô Grafa? E tem um recado aqui do Eduardo Ribeiro para você. Grafa, não entra na desses loucos. Tem que sair Cantígio e Jô. Qualquer outros dois meninos a gente se vira. Os loucos somos nós. Ah, sim. Entendeu, Rafa? Viu o recado aí, Grafa? Não quer que você entre na nossa aqui, não. Bota os meninos, Olha aí, tira tá o Cantígio e o Jô Mas do é time. o Grafa que quer todo mundo junto, É. pô. Eu sou retranqueiro, cara. Pra mim, joga todo mundo para frente, velho. E aqui a Charlene tá dizendo assim, ó, Corinthians tem que contratar um excelente zagueiro. Isso sim. Você acha, Gabi? Acho que tá... O Gil não vive o melhor momento da carreira dele. Não é o Gil de seleção brasileira. João Vitor tem entrado correspondido, tem ido dado bem, boa né? resposta. Promissor o zagueiro. Tem o Raul Gustavo, né? Que começou Sim. muito bem, agora perdeu Abriu um mão pouquinho do de Gemerson espaço. pela questão financeira. Sim. Isso é que é a incongruência, o contraditório está aí, né? É que o Corinthians, no primeiro momento, e eu acho, sim, indiscutível, porque são liberações que fazem sentido do ponto de vista do custo-benefício. Se a gente for falar do Casares, for falar do Otero, faz sentido liberar. Agora, você trabalhar tão fortemente, esvaziando o seu elenco de opções, e ficou tão claro isso, né, nessa virada de Paulistão para o brasileiro, a busca pela utilização da base, algumas posições carentes, o Silvinho dando mais rodagem, né, tentando trazer uma regularidade a esses jogadores de idade mais baixa. Você balizou o que seria a temporada da equipe de uma forma e abandona isso no meio do caminho, né? A gente chegou a falar aqui sobre um abatimento de aproximadamente 4,5 milhões de reais na folha. Cara, A folha era algo em torno de 11 milhões, 11 milhões e meio, conseguiu baixar para 7, alguma coisa vai voltar assim. para perto de 10. Vai voltar. Então não faz sentido, entendeu? Mas é como se faz futebol no Brasil. E lá na frente alguém paga a conta, entendeu? É o negócio seguinte, né, Rafa? A torcida começa a pressionar, o Sim. resultado não vem, aí a história de contenção de custos, de acertar as contas, de não endividar mais o clube, ela vai por água abaixo, né? E aí volta-se a fazer da velha política, né? Deixa para o próximo, né? Não sei se é o caso do Corinthians, né, nesse momento, ou se o Corinthians arrumou um aporte financeiro que algum tempo atrás não tinha, não tivemos notícia disso. Improvável. Né? Mas fato é que está trazendo jogadores caros, né? Estava abrindo mão de alguns, está trazendo outros caros. Claro que a gente não está comparando a qualidade dos reforços trazidos com os que deixaram Sim. o clube e tinham alto custo, mas fato é que essa troca está acontecendo e, na verdade, a economia está indo para debaixo do tapete, né, Grafa? Tá sendo empurrado ali. Eu estranho muito o fato do Corinthians não ter tentado o Gemerson, né? Porque quando o Gemerson chegou no ano passado, eu até no programa falei que tinha tudo para ser uma das melhores duplas do futebol brasileiro. O Gil, né, num bom nível, o Gemerson. E realmente eles tiveram alguns momentos bons, né? O Gemerson teve a lesão. Eu acho que seria um investimento importante para o Corinthians, até porque tem a possibilidade de um retorno lá na frente, talvez, o Gemerson fazendo grandes temporadas, né? Mas quando você investe em jogadores com mais de 30 anos, esse retorno financeiro não vai existir. Tem um retorno técnico que pode existir, sim. Mas fica um pouco complicado, né? A gente vê qual que é a metodologia, qual que é a frente do Corinthians nisso daí, né? Se desfaz de jogadores para aliviar a folha e traz jogadores, às vezes, para ganhar até mais do que os jogadores que estavam ganhando, né? É bem complicado isso daí, mas é o modo operante do futebol brasileiro, né, Felipe e Rafa? É verdade. Desculpem, é isso. Olha, vamos para uma notícia desagradável agora, que está lá no GE. Globo.